Olá pessoas, aqui é a Umi. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre Fashion Styling dos idols de K-pop ou Fashion Coordination. Pra quem não sabe, eu sou formada em moda tanto no Brasil como meu mestrado aqui na Coreia também foi em moda. E apesar do foco não ter sido inteiramente para styling, eu tive alguma oportunidade na área, mas assim, de conhecimento. Eu não trabalhei como fashion stylist de nenhum idol, infelizmente, talvez esses dias chegue. Eu já fui num seminário com uma estilista que eu infelizmente esqueci o nome dela, faz muito tempo que eu fui nesse workshop. Ela trabalhou como style coordinator do Temin, do SHINee, né, da SM. A avaliadora da minha banca, né, da minha tese de mestrado, ela também trabalha como fashion stylist de dramas, de advertisement, né, de propaganda, essas coisas. E uma das minhas aulas durante o mestrado foi um workshop de fashion styling. Então a gente fez trabalhos tanto de styling de drama, como do styling dos idols de K-pop também. A gente aprendeu como que é feito isso. E eu queria compartilhar com vocês um pouco de como foi esse trabalho, que tem muita coisa que a gente não faz ideia que é levada em consideração na hora de fazer, de decidir as roupas e tudo mais. A gente teve que escolher uma música de algum idol que a gente goste, mas que tivesse music video, porque a gente ia fazer uma versão melhorada aos nossos olhos de algum visual que a gente não tivesse gostado. Apesar de ter vários figurinos que eu odeio de alguns grupos, eu decidi fazer de Hajima do GOT7, porque não é que eu odeio aquele figurino, mas eu não gosto muito dele. E aí, como o GOT7 são tipo 7 pessoas, né, eu escolhi só 4 membros pra poder criar o visual. Pedido da professora também, porque uma menina escolheu SHINee, então eram 5 pessoas, ela queria que ficasse nessa média de 4, 5 pessoas. E aí, primeiro de tudo, a gente começou analisando o que aquela pessoa emite. Não necessariamente a personalidade dela, porque não tem como o estilista, né, o Fashion Coordinator, saber a personalidade de todos os idols. Mas a pessoa tem uma aura que ela emite. Então, se a pessoa é muito fofa, geralmente vai ter alguma pegada dessa no visual dela. Se ela é muito hip hop, maneira, também vai ter alguma referência disso no estilo dela, independente do conceito do comeback. Vai ter alguma coisa da personalidade da pessoa exposta no figurino também. E é bem legal que a gente criou um gráfico de personalidade mostrando o que aquela pessoa emite realmente e o oposto disso, para ver onde a pessoa estaria nesse gráfico. E aí eu fiz os visuais do Jackson, Jinyoung, Benben e Yuhyun. E aí a gente vem para um passo muito importante, que é entender a proporção do corpo de cada um deles. Porque a gente sabe que a proporção do nosso corpo, de acordo com as roupas que a gente usa, a gente pode deixar em evidência, a gente pode ressaltar alguma característica ou esconder essa característica. Isso é uma coisa que eu acho que é divulgada meio que erroneamente pelas pessoas e acaba ajudando as pessoas que só enxergam a parte da indústria da moda a ter uma visão meio deturpada da funcionalidade da moda realmente. Porque, por exemplo, é a mesma coisa de falar que a indústria da música é muito competitiva e suja e tem vários problemas e achar que música também é desse jeito. Então, o mesmo serve pra moda. A indústria da moda pode ter os seus problemas, mas moda por si só, a parte de tipo assim, fazer roupa para pessoas, o estudo que tem por trás disso, a psicologia, de tudo mais, ela não é tão superficial como as pessoas fazem. Esse tipo de coisa são mais artifícios que você pode usufruir deles, caso você queira passar tal impressão, tal silhueta com a sua roupa, né, pela sua imagem visual, realmente. E quando você coloca isso no fashion styling do grupo de K-pop, por exemplo, existe uma tentativa de tentar harmonizar a imagem do grupo no geral. Não necessariamente, tipo assim, vamos deixar esse idol o mais bonito que ele pode ser, porque nem sempre acontece isso nos visuais. Se tem um integrante que ele é, tipo assim, exageradamente magro em comparação aos outros integrantes, vai ter uma tentativa de meio que balancear isso e fazer parecer os outros integrantes um pouco mais magros e de repente esse um pouco mais encorpado para poder ter esse balanceamento na imagem. O mesmo acontece muito mesmo com girl groups, porque às vezes elas usam de salto, mas muitos girl groups, se você nota, às vezes tem uma diferença no nivelamento do salto delas, porque uma integrante que é muito alta não pode usar o mesmo tamanho de salto de uma integrante que é muito baixa, porque senão a média de altura do grupo vai continuar a mesma coisa. Às vezes quem é muito alta vai usar
vai usar tipo, sem salto mesmo, vai usar um salto um pouquinho menor e a menorzinha delas vai usar um salto mais alto do que as outras. Então eu tive que analisar, né, o formato do corpo e as proporções de cada um dos integrantes. E aí a gente teve que fazer meio que um estudo de caso, de ver as melhores roupas de cada um dos integrantes que a gente escolheu e as piores roupas, né, os piores looks. Por exemplo, eu lembro que um dos estudos que eu fiz para os visuais do Jackson é uma roupa que ele tá todo de preto, com uma roupa muito larga, de cabo a rabo, tipo, muito grande. E como o Jackson não é uma pessoa muito alta e ele tem um rosto menorzinho, e assim, ele é forte, mas ele tem uma figura mais mirradinha, porque ele é baixinho, ele tem perna curta e tudo mais. E ele tava com uma calça com fundo baixo e tudo mais. Então, esse tipo de roupa não é necessariamente super beneficial pro Jackson. Ele pode usar no dia a dia dele, porque é o estilo dele, ok. Mas quando você coloca isso junto com o GOT7, porque o GOT7 tem pessoas que são mais esguias e mais altas, ele fica muito escondido no meio disso. Então, o tipo de roupa boa pro Jackson são roupas que fazem ele parecer mais alto para equiparar um pouco com a média do grupo. E depois que é descoberto o que funciona para cada idol, isso vai ser apenas adaptado ao longo da carreira dele, a cada conceito. Obviamente não vai ser a mesma roupa sempre, mas esses elementos que funcionam para a figura dele vão ser repetidos a cada conceito, né? Se adaptando a cada conceito. Se você pegar algum grupo que você gosta e, sei lá, começar a comparar os figurinos de cada comeback, de cada lançamento deles, você acaba notando algumas similaridades que não são necessariamente coisas super óbvias, mas que fazem parte dessa análise, desse estudo. O Ravi no VIX, por exemplo, muitas vezes ele tá de bermuda, só se o comeback for uma coisa muito mais formal e tudo mais, tipo, tiver realmente um conceito que uma bermuda não cai. A bermuda é uma peça difícil de trabalhar, né, quando dependendo do conceito, mas ele usa muita bermuda. Vai ter a integrante do girl group que usa mais vestido do que as outras, enquanto outra vai usar sempre uma saia ou uma blusa, e sempre vai ter aquela que vai usar uma calça. Isso sempre vai estar diretamente coligado com a personalidade e o tipo de corpo de cada uma delas. E aí no final a gente teve que fazer um estudo do tipo de música que era e do conceito para poder trazer isso pro visual que a gente estava recriando. No caso, Hadi Hadima é uma música bem futurista, tem a voz sintetizada meio robotizada, né, dos meninos. Então ela tem uma pegada bem futurista, então eu continuei indo pra esse caminho. E aí eu decidi colocar assim, vou usar bastante metálico, a gente tem que colocar os tecidos que a gente vai usar. Isso foi meio difícil porque tecidos em coreanos não se chamam que nem os tecidos em português. Porque algum traço das tendências de moda podem acabar aparecendo também na decisão de figurino que você fez. A gente também teve que escolher, assim, maquiagem, o tipo de cabelo e colocar os exemplos lá do que a gente queria. E aí, no final, é criado o figurino pro grupo, colocado em prática e tudo mais. Com certeza, quando o grupo debuta, é feito todo esse estudo e depois não precisa fazer esse estudo tão profundamente assim, né, em todo o comeback, depois que o grupo já tem estabelecido o conceito deles, tanto musicalmente como a vibe que ele quer passar pro público também. Mas é muito legal quando você começa a prestar atenção nesse tipo de coisa. Eu amo ficar analisando roupa dos grupos. Tem muitas coisas que eu ainda quero estudar mais profundamente, né? Tipo, aprender mais. E quem sabe um dia ter uma participação, mesmo seja no backstage, né? Nos bastidores de uma produção dessas, pra saber como é feito realmente na prática. Assim, nem sempre a roupa é 100% criada para aquele conceito, para aquele comeback. Hoje em dia, o que acontece mais é realmente o fashion coordination, de montar os looks com roupas que já existem no mercado. E para isso, tem lugares aqui na Coreia, que eu não sei o nome em português nem em inglês, é Hongdae, e eu vou tentar colocar a tradução em algum lugar, se eu achar. São lugares que você vai e tem roupas de várias marcas. E aí você aluga essa roupa, usa a roupa no idol e você devolve a roupa. A gente visitou uma Hongdae e tinha lá, tipo, nossa, a Jéssica do Signo de Deus usou essa blusa. O G-Dragon usou essa blusa. Essas Hongdae, elas são muito mais comuns pra propaganda, pra algum evento, né? Tipo uma premiação ou um desfile, alguma coisa mais, tipo, vai ter um red carpet e aí, né, quer deixar a pessoa bonitinha. E é por isso que a gente vê muito idol usando a mesma roupa na mesma época também, porque isso depende do lançamento, né? Porque se for uma roupa recém-lançada, ela vai estar mais exposta nas Hongdae, elas vão estar em evidência. E assim, gente, é um lugar enorme,
que tem araras e araras de milhares de roupas de várias marcas diferentes. E aí tem sapato, tem acessório, tem muitas coisas. Então nem sempre a roupa que o idol tá usando é dele. E a gente também tem os idols que são patrocinados por tal marca, ou eles são embaixadores da marca, ou porta-voz da marca. Então aí é a roupa dele mesmo, porque ele vai ganhar essas roupas e vai usar essas roupas em nome da marca. E também acontece muito um PR de moda, que é quando as marcas simplesmente enviam as roupas pros idols, sem ter controle realmente de quando eles vão usar, de se eles vão usar. Elas enviam e se eles usarem é promoção pra marca. Então tem muita marca que junta assim umas roupas e envia pra um monte de idols, e aí o idol que usa, eles postam na social media da marca pra poder falar, olha, tal pessoa usou a nossa roupa, uhul. Então não é uma coisa, não é um patrocínio direto, não é... O idol não tá usando porque ele foi pago pra usar aquela roupa. Ele tá usando porque ele ganhou a roupa, ele gostou, aí ele usou e beneficiou a marca. Mas a marca não tem controle de quando, se, como ele vai usar a roupa. Mas eu acho que é basicamente isso. Esse foi mais uma introdução do que eu experienciei. Se vocês quiserem saber de mais assuntos de moda, é só falar aqui embaixo, deixar suas sugestões e ideias e dúvidas, que eu posso criar mais materiais desse tipo. Espero que vocês tenham gostado, então deixa seu like pra mostrar que gostou. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu quero saber de vocês o figurino que vocês mais gostam no K-pop inteiro. Pode ser do seu grupo favorito, pode ser de um grupo que você viu lá. O visual que vocês mais gostam e o visual que vocês mais acham feio, que você acha que tinha que ser recriado a roupa pra eles porque não deu certo. Eu vou deixar no final do vídeo o meu visual favorito e o que eu menos gosto do K-pop. E quero saber a opinião de vocês também. Tchauzinho! Oh yeah, oh.